E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês como é o pior cenário possível do Panunciano Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, o Panunciano é o único predador que oficialmente tem uma forma suprema. Infelizmente, não foi muito explorado. Isso que foi apresentado em Bene Omniverse, né, do Albedo, ele se aliar ao Kyber, aí ele adicionar a função evolutiva ao Nemetrix e assim o usuário poder se transformar nos Predadores Supremos. No caso, o Vini ele fez um vídeo explorando mais essa questão de como seriam os Predadores Supremos, né, onde mostra predadores além do Panunciano com a sua forma suprema. Você não viu, o vídeo tá bem legal, vou deixar aí no card, beleza? Mas então vamos ver aqui no nosso último episódio do pior cenário possível. Sim, essa série depois de 2 anos tá chegando ao fim, a gente já passou por muita coisa, já exploramos muito a biologia dos Ares, as suas formas supremas, tanto os Ares do bem quanto os Ares do Albedo, mas estamos aí no nosso último episódio, então vamos mostrar aqui para vocês esse pior cenário possível, naquela qualidade que vocês adoram. Então vamos lá, o que é que nós sabemos sobre o Panunciano? Panunciano são raros e têm uma habilidade, digamos, muito peculiar. Criatura fascinante, o Panunciano. Nativo do planeta Hathor. Opa, é o planeta do Idem. Onde é o predador natural do Splixon. Não é a espécie do Idem. Beleza, o Kyber e o Idem eles descreveram bem. Só que é assim, galera, o planeta Hathor, a gente não tem muita informação sobre ele. Temos um pop-up que diz que ele é semelhante à Terra, só que ele tem 12 continentes e não tem lua. Então vamos entender primeiramente uma das espécies que predomina lá, no caso os Splixons, a espécie do Idem. Primeiramente nós sabemos que a sua principal habilidade é a habilidade de multiplicação. Eles se multiplicam através da fissão binária. Isso significa que eles têm uma multiplicação sem limites. Tanto que eles quiserem, eles podem multiplicar. Nós ganhamos de 1000-0. Essa é uma habilidade que o Panunciano também tem, também demonstrou. Isso significa que a espécie, eu não estou dizendo aqui na forma suprema não, viu galera? Mas a espécie naturalmente, a evolução da seleção natural lá em Hathor, tanto os Splixons, tanto os Panuncianos, eles evoluíram para ganhar essa habilidade, né, de se multiplicar através da fissão binária. Outra característica que o Idem tem são as garras dele, que é assim. A gente considerar eles no traço do clássico e de Waf, eles não tinham essas garras, eles apenas tinham mãos com dedos. Porém, a alteração do Sapos Celestiais deu uma ajudinha a eles. Mano, esse carinha tá precisando de um diferencial, ele tá muito sem graça. Já sei, adiciona garras nele, mas isso vai alterar a história da espécie. Confia que dá bom. Então bora. Por causa que quando eles alteraram para o traço de Bene Omniverse, os Splixons ganharam garras. Então eles ajudaram, porque é como se eles sempre tivessem garras desde o começo, já que a alteração dos Sapos Celestiais é retroativa. Então isso fez uma mudança de história. Para vocês verem, né, como a alteração dos Sapos Celestiais muda a história. Porque antes, quando era no traço do clássico e de Waf, eles não tinham garras. Então eles teriam mais dificuldade para fazer uma escavação. Isso faria com que os Panuncianos tivessem tempo de devorá-los e tudo mais. Porém, depois, com a alteração do traço com os Sapos Celestiais, o traço de Bene Omniverse, que eles ganharam garras, isso deve ter salvo muitos Splixons, que aí eles iam ter mais facilidade para poder escavar, por causa que as garras facilitariam isso. Então seria uma mudança de enredo proporcionada pelos Sapiens Celestiais. Nós é Opa, sem palavrão no canal do Daniel, se não devora os dois. Desculpa aí, chefe. E a última coisa é que no clássico, o Idem, ele tinha a conexão entre os seus clones, né? Tipo, o que um clone sentia, os outros sentiam também. Ai, tá beliscando meu tornozelo. Ai, eu senti isso. Vamos ver se você também vai sentir. Que é assim, galera, se isso fosse mantido nas outras séries, tipo em Omniverse ele também tivesse isso fosse explorado, o Idem em comparação com o Eco seria ruim, por causa que tipo, o Eco por mais que ele tenha uma quantidade limitada de clones, né, por causa que ele se multiplica pela energia, mas mesmo assim ele seria um alien melhor que o Idem, por causa que ele não teria essa fraqueza e também que ele tem outros poderes, como o poder sônico, entendeu? Então o Idem seria um alien muito ruim comparado com o Eco se ele mantivesse essa fraqueza. Porém, infelizmente, em Bene Omniverse,
é demonstrado que o Iden não tem mais essa fraqueza, né? Os clones separadamente podem ser destruídos de boa, que não vai afetar outros Splixons, entendeu? Eles são agora mais independentes. Aí você pergunta, Daniel, então isso também é Sapiens Celestiais, ou seja, eles fizeram essa mudança retroativa, então é como se nunca fosse assim, desde o clássico eles sempre tiveram essa questão de serem independentes? Não, galera, até porque senão isso ia estragar o plot do episódio de Divididos Conquistamos. Porque assim, essa fraqueza de uma certa forma é importante pro enredo do episódio da primeira aparição do Iden. Por causa que o Dr. Animal pega o DNA Splixion dele e aí ele cria os Leptopterranos mutantes que tem também o DNA do Iden, e aí eles conseguem se multiplicar, então eles ganham os poderes e a fraqueza também. Ou seja, eles conseguem derrotar os Leptopterranos usando a fraqueza deles mesmo, entendeu? Tipo, se destruir ali um insectoide, todos os outros foram destruídos, todos os outros morreram, entendeu? Lembra na praia quando um de vocês deu uma topada? Todos sentiram a mesma coisa. Então, se conseguir destruir uma cópia do insectoide, Todas as outras vão ser destruídas. Mas isso ali, mesmo depois da alteração dos Sapiens Celestiais para o traço do universo, ainda existe. Por quê? Por causa que isso foi uma fraqueza que o Iden perdeu com o tempo que o Ben foi amadurecendo o alienígena, entendeu? Por causa que os aliens do Ben, eles amadurecem, isso é mostrado, tem muitos exemplos disso na série, como o Chama, 10 anos ele conseguia prender o Vilgax naquele asfalto esquentado e tudo mais, que a supremacia alienígena, ele com 16 anos ele conseguiu derreter o chão, como ele fez anteriormente, só que dessa vez ele deixou o Vilgax só nos ombros, entendeu? Então isso é uma evolução aí de poder que ele demonstrou. O Diamante também, né, demonstrou esse amadurecimento. No clássico ele foi derrotado pelo Vilgax, só que aí quando o Ben ele utilizou ele com 15 anos, o Diamante que derrotou o Vilgax, o Quatro Braços de 10 anos pergunta se ele fica mais forte quando ele cresce. eu fico muito mais forte depois que eu cresço. Muito mais. E vários outros exemplos. Então isso mostra que o Ben ele amadurece os seus aliens. Tem toda essa questão que a experiência em Ben 10 é muito importante para o poder dos aliens. Tipo, o Sugilite é muito mais experiente que o Cromático, né? Então ele conseguiu usar uma velocidade relativística enquanto voava, chegando da Terra para Petrópolis em questão de segundos, de pouco tempo, entendeu? Tudo isso proporcionado pela experiência. Então não confunda, galera, nem tudo é Sapiens Celestiais. Nesse caso aqui foi amadurecimento, experiência, o fato do Ben ele ser adaptável, né? Porque os humanos em Ben 10 têm adaptabilidade, né? Tanto que o Ben ele consegue utilizar poderes dos aliens da maneira que nem a espécie usaria. Tipo, ele conseguiu derrotar o Grande com bala de canhão, coisa que a espécie inteira dos Pelarotas arboreanos não conseguiram fazer. E com certeza essa perda de fraqueza é um fator biológico dos Splixions, né? Porque como eu expliquei lá no vídeo de reprodução alienígena, os Splixions têm essa reprodução assexuada, que no caso seria a multiplicação, né? A fissão binária é uma forma de reprodução, por causa que ele vai criar ali um clone, uma cópia genética dele. Porém, ele também teria a opção de ter uma reprodução sexuada, por causa e seria vantajoso por causa da variedade genética, entendeu? A gente pode provar isso por causa que tem Splixions fêmeas, entendeu? Então, de boa, poderia rolar ali a reprodução sexuada. Então faz total sentido eles perderem isso, né? De ser conectados com os seus clones, entendeu? Por causa que isso significaria que agora estariam no amadurecimento, né? Para poderem se reproduzir. Coisa que o Iden no clássico, né? Um Ben de 10 anos, ele não tinha essa capacidade por ser muito novo. Agora, em Omniverse, o Ben de 16 anos, ele já teria essa capacidade. Lembrando, né, que os aliens do Ben, eles têm a idade equivalente ao usuário, ou seja, o Ben em Omniverse tem 16 anos, então os aliens têm 16 anos, só que com a idade equivalente a deles sendo em alienígena. Por exemplo, o Iden, ele tem que é equivalente aos 16 anos do Ben, só que na idade dos Splixions, entendeu? E na idade dos Splixions, que é o equivalente ao Ben 16 anos ali, ele já teria na idade para poder se reproduzir e não ter mais a fraqueza, não ter mais a conexão com seus clones, entendeu? Caso vocês queiram entender melhor isso, vejam o vídeo que eu falo sobre a idade dos alienígenas. Então tudo isso explicado sobre os Splixions, vamos agora aplicar aos Panuncianos. Como os Panuncianos também têm a habilidade de multiplicação, isso seria contado também para eles. E em Hathor, o pouco que a gente sabe de Hathor é que parece com a Terra, só que tem 12 continentes, ou seja, é o dobro da Terra, que tem 6 e que não tem Lua. E bem, galera, se a gente imaginasse o planeta Terra que a gente vive sem Lua, teriam muitas consequências. Tipo, obviamente as noites seriam sempre escuras, o que influenciaria no comportamento dos animais, da vegetação, né? Porque muitos são adaptados, né? Muitos são noturnos, e aí isso influenciaria
neles, tá ligado? Mas isso influenciaria também nas marés, por causa que não haveria as marés lunares, né, que são as mais importantes, né? O nível dos oceanos seria alterado e aí ia provocar mudanças climáticas. E assim, galera, com a formação da Lua vieram as marés, né, que criam atritos que desaceleram o planeta e tornam de cada vez mais longos até o que temos agora, né, de aproximadamente 24 horas. Sem a Lua, a gente pode imaginar que os dias são mais curtos, né? O tempo passa mais rápido. E isso faz sentido, né? Com a personalidade dos Splixions, né? Que eles são todos agitados, aquela coisa toda. Isso influencia por causa que as coisas lá acontecem muito rápido. Então imagine isso no pior cenário possível. Quanto ruim seria. Tipo, as noites que já eram perigosas seriam ainda mais. Poderia ter alguma influência ali nos mares, né? Por não ter maré e tudo. Poderia acontecer alguma coisa com os 12 continentes, tipo, deles se unirem com uma Pangeia, entendeu? Assim, ia misturar um monte de coisa de vários continentes diferentes. A gente poderia imaginar uma hipótese que os Splixions não conseguiriam sobreviver nesse pior cenário, porque é o pior cenário do Panunciano, ou seja, o código genético que iria ser forçado aqui seria o do Panunciano e não do Splixion. Daí o Panunciano teria que sobreviver se alimentando de uma outra espécie que estaria ali no planeta, provavelmente uma espécie que fosse mais rígida, né, que isso ia fazer com que tivesse que evoluir os seus dentes. E é por isso que o Panunciano Supremo ele tem todas essas presas grandonas, que ele teria ali instintivamente, né, o objetivo de ficar comendo para se expandir o seu corpo e com o passar do tempo o Panunciano ser uma espécie gigante. Porque a gente vê que o Panunciano Supremo é muito grande em comparação ao Panunciano convencional. Isso porque a alimentação influenciaria no tamanho dele. Mas a outra possibilidade é que a gente poderia pensar que nesse cenário os Splixions não morreriam e sim iriam ficar se adaptando, evoluindo junto aos Panuncianos. Porque é assim, quando a gente pensa no pior cenário, a gente pensa logo na espécie predominante. Tipo, em Arancimia, a gente pensa na evolução ali dos Arachnachips, né? E que eles iriam superar os seus predadores naturais, que são os tubarões de raiz, até chegar ao ponto que provavelmente os predadores iriam ser extintos, entendeu? Ou que pelo menos eles não seriam mais considerados predadores para os Arachnachips já evoluídos, né? Porque a gente pode considerar que as Somas Supremas são superiores aos seus predadores naturais. Porém, a gente vendo esse pior cenário na perspectiva do predador, ele poderia muito bem também, a espécie, né, poderia muito bem se adaptar àquelas condições. A gente viu no pior cenário possível do Enormossauro Supremo, a gente sabe que os Waxasaurianos, eles trocariam a expansão por distorção, por causa que eles crescem os seus ossos para poder usar a habilidade de crescimento. Só que no pior cenário possível, eles aprenderiam que a maneira mais fácil de derrotar os seus predadores naturais, que são os Calcifex ultimassauri, né, a espécie do tiranópode, com ataques de longa distância, né? Então eles desenvolveriam os seus ossos para distorcerem eles e assim os fragmentá-lo e poder disparar como mísseis. Só que a gente poderia imaginar, da perspectiva dos predadores, que os Calcifex eles iriam ver aquilo ali e iriam se adaptar à espécie dos Waxasaurianos. Tipo, ia ser um se adaptando junto com o outro, então a espécie ia evoluindo ao passar dos milhões de anos teóricos, ia evoluindo junta, até chegar ao ponto de que um ia superar o outro, entendeu? Então a gente poderia imaginar basicamente isso aqui, que os Panuncianos e os Splixions iriam evoluindo junto até chegar o momento que os Panuncianos iriam superar os Splixions, né? Que assim, a gente não pode falar muita coisa, porque diferente do Panunciano, o Idem ele não tem uma forma suprema oficial, então a gente não pode dizer quais habilidades ele ganharia a favor do Idem nesse pior cenário, entendeu? Mas tudo o que foi falado, o que foi analisado, pode ser sim levado em consideração deles evoluindo junto com os Splixions. Eles poderiam até se alimentar de alguns Splixions que tivessem ali tentando se adaptar, eles iam ver aquilo, aí os Splixions iam se adaptar mais que os Panuncianos iam se adaptando mais até completar os milhões de anos teóricos, né? E nisso os Panuncianos iam evoluir, como eu falei, na questão dos dentes, das presas serem maiores, da expansão de tamanho, né? Porque a gente vê na série que o Panunciano já tem uma capacidade de expansão por causa que o Panunciano ficou com uma barriga muito grande quando o ameaça aquática disparou água nele, ele engoliu aquela água. Então já mostra a capacidade de expansão que eles têm. Por isso que eles são gigantões na sua forma suprema. E eles evoluíram para ser muito fortes, porque a gente viu na série que o Glutão, ele engoliu o Ciri-12 e já poderia ter vencido o Kyber já dali, entendeu? Porque ele poderia ter digerido de boa. Só que aí ele se transformou no Panunciano Supremo dentro da barriga do Glutão e ele foi obrigado a cuspir, porque o Glutão não
cuspiu ele porque ele quis. Não foi que nem os tigres, né? Porque o Ben não ia matar os tigres, ele só comeu ali e depois cuspiu porque ele quis. Mas no caso do Pronunciando Supremo, ele foi forçado a cuspir o Pronunciando Supremo, por causa que o Pronunciando Supremo, ele saiu na agressividade mesmo ali do estômago do glutão, ou seja, ele não conseguiu digerir. Tipo, logo o glutão, que pode comer os sapos celestiais se eles não fizerem nada, os tocustros, se partidos em pedaços. Ele pode comer a Ascalon, a bomba relógio cronossapiana, pode comer a subenergia, entendeu? Então, tipo, um alien desse, e o Pronunciando Supremo conseguiu superar essa habilidade e sair de lá da barriga dele. E outra coisa que é interessante de analisar é a explicação que o Kyber deu para o Pronunciando Supremo. Não é mais limitado a predadores naturais. Agora vamos ver como se sai com o Pronunciando Supremo. Tipo assim, o que ele falou não foi tão certo, sabe? Porque, tipo, os Supremos, dentro da simulação, eles respeitam, sim, a evolução natural de uma espécie, ou seja, eles respeitam o darwinismo. O negócio é que eles seriam artificiais por causa que não existem Supremos naturalmente no universo Prime, né? Porque o Derek falou que existe um universo alternativo onde os Supremos, eles existem lá naturalmente e tudo. Mas no Prime não, eles são feitos por uma máquina, no caso o Super Omnitrix, né, e também o Nemetrix nesse caso, Pronunciando. Porém, dizer que os Supremos são só artificiais, para mim não tem lógica, não faz sentido. Já que dentro da simulação, a evolução que acontece ali no pior cenário possível, em milhões de anos teóricos, é algo que é feito de maneira natural. E tudo isso foi explorado aí em todos os episódios do pior cenário possível. Vocês podem ver aí, galera, tanto que a gente se dedicou nessa série, que série incrível, viu? No começo da série a galera hypou muito. Sei que com o tempo, né, foi decaindo as visualizações, a série foi perdendo a sua relevância, mas todos os episódios são bem dedicados aí a explorar a biologia dos aliens, da espécie, do planeta. Então eu gostei muito de fazer essa série, espero que vocês também tenham gostado. Tá chegando aí ao final, né, galera? Depois de 2 anos fazendo essa série incrível, e espero que vocês curtam as próximas séries que terão aí em 2023. Mas esse é o pior cenário possível do Pronunciando Supremo, galera. Ele iria evoluir aí, tipo, de uma maneira rápida, né? Por causa que o planeta em si já seria bem acelerado e tudo. E todas as condições que eu expliquei aí pra vocês que ele iriam passar, iriam fazer com que ele se tornasse esse predador incrível que a gente conhece aí na série. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!